Fala galera, professor Felipe aqui na área, passando aqui para poder bater um papo com vocês rapidinho. Hoje dando aula, eu percebi que um dos alunos, né, ele estava com muita dificuldade, né, na hora de transformar as unidades de medida de uma para outra. E aí eu lembrei de quando eu era pequeno. Gente, daí foi um divisor de águas. Eu me lembrei por que eu quis ensinar para vocês matemática, né? Porque assim, é muito ruim a gente não saber uma coisa. E hoje foi muito interessante. Ele fez essa seguinte pergunta, né? Da onde que veio isso? 100 centímetros é igual a 1 metro. Por quê? E aí eu resolvi contar essa história pra vocês. Mais pra frente vocês procuram aí lá no feed, tá? Ou aqui nos stories mesmo que eu vou estar contando essa história pra vocês. Mas foi muito interessante essa pergunta deles. E na maioria das vezes, assim, a gente não para pra pensar, né? Às vezes a pergunta é tão óbvia pra gente, que já sabe, que, assim, não raciocina. Pô, será que a maioria das pessoas sabe disso? Por isso eu resolvi contar a história pra vocês dos centímetros. Beleza? Para a gente poder explicar por que 100 centímetros equivale a um metro, nós precisamos entender da onde que veio esse tal do metro, né? O pessoal fala aí, metro. Hoje a gente tem um sistema internacional de medidas, a gente chama de SI, né? Você pode ir lá no Japão, na China, nos Estados Unidos, na Índia, aqui no Brasil, é a mesma nomenclatura, tá? KM, M, CM, que diabo é isso? Bom, antigamente não tinha essas unidades não, tá, gente? Nem existia metro. As pessoas usavam qualquer coisa que eles achavam. Um pedaço de pau, né, uma vara que eles falavam, as mãos. Acho que o palmo veio da onde? Palmo é a distância entre o indicador, quer dizer, o polegar, e o dedo mindinho. Então o mindinho ia lá, você botava assim, pronto, tem um palmo. Só que isso para uma coisa pequena dava certo. Mas imagina medir, por exemplo, essa distância aqui, ó, toda. Já pararam para pensar? Não daria para medir com um palmo. Teria que fazer 20, 30 palmos até achar uma medida. Então, só nisso a gente encontrou dois problemas. Primeiro, se a pessoa ficasse usando só o palmo, por exemplo, ela teria que ficar fazendo palmo, 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 às vezes 30, 40, 50 palmos para poder achar uma medida. E aí, segundo problema, a sua mão é de um tamanho. A outra pessoa tem uma mão maior que a sua, menor que a sua, né? Até porque o corpo ele costuma ser proporcional ao tamanho que você tem. Uns têm 1,5 m, outros têm 2 metros, uns têm 1,80 m, outros têm 1,70 m. Então nunca dava uma medida exata, tá? Isso eu estou falando só no lugar. Você imagine aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro. Aí, imagine eu fazer isso lá nos Estados Unidos, lá no Japão, na China, na Grécia, né? Só que lá eles mediam com outras unidades de medidas, tá? Que unidades de medidas eram essas que existiam na época? Eles usavam pedra, um in, um côvado, uma jarda. Aí, você imagina, né? A confusão que era. Não tinha como medir.